noite, irmãos. Estamos iniciando, nesse momento, mais uma transmissão do nosso culto. Segunda semana que nós estamos nessa quarentena e respeitando as autoridades, principalmente as autoridades de saúde, que têm pedido para que estejamos em nossos lares. Mas quero lembrar aos irmãos que nós estamos em pleno mês de missões mundiais. Não se esqueça, a camisa está aqui para lembrar, né? Que os irmãos estejam orando pelos nossos missionários. Não se esqueçam também das suas ofertas. Os irmãos que tiverem ofertas com relação a missões, os irmãos podem me passar mensagem que eu vou dar um jeito de chegar até os irmãos e pegar a sua oferta. Tá bom, irmãos? Nós estamos aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade. Ainda que estejamos com os bancos vazios, mas os irmãos estão em suas casas, nos ouvindo, como igreja, estando onde os irmãos estão, anunciando o reino de Deus, pregando a palavra de Deus e nos confortando uns aos outros com a esperança de Cristo em nós. E nós precisamos, irmãos, estar com os nossos joelhos no chão, orando a Deus, para que Deus possa dar a solução para tudo que estamos passando. Esse vírus muito assusta a nós como homens, como seres humanos, mas a Deus isso não é nada. Então precisamos colocar tudo isso diante de Deus. E quero, irmãos, orar nesse momento, agradecendo a Deus pela vida, principalmente dessa equipe que tem buscado aqui fazer essas transmissões. Alguns irmãos estão conseguindo fazer a transmissão de casa, e assim nós agradecemos a Deus por todos aqueles que estão se disponibilizando, estar nos ajudando através dessas transmissões. Que Deus possa abençoar você, na sua casa, a sua família. Talvez você não tenha percebido, quando chega o domingo e você vem à igreja, muitas vezes você deixa seus familiares em casa, você vem e faz o seu culto, mas os seus familiares estão em casa. Hoje, nesse momento, você pode colocar na sua televisão, você pode colocar no seu celular, no seu computador, dentro da sua casa. E você pode estar convidando toda a sua família para, junto com você, estar participando do culto ao Senhor e fazer parte desta igreja, que é a igreja do Senhor. Nós agradecemos por isso. Estaremos orando pelos nossos missionários que estão espalhados pela face da terra, por esse planeta, né, por todo o mundo. Nós precisamos orar por esses homens e mulheres que estão espalhados, pregando a palavra de Deus. As notícias que estão chegando até nós com relação aos nossos missionários no campo são as melhores possíveis. Graças a Deus, não há nenhum missionário contagiado, não há ninguém com indício de contágio. Então nós estamos agradecendo a Deus por cada missionário que está no campo, agradecendo a Deus, porque a igreja tem orado e Deus tem respondido. E assim quero agradecer também pela vida do nosso pastor, que está sempre preocupado. Agradeço pela vida dos nossos pastores, né, o pastor Francisco, o pastor Albertino e o pastor Vanderlei. Que Deus abençoe suas famílias, assim como toda a igreja. Nós estaremos orando também pelos irmãos que se encontram enfermos, aqueles que estão em recuperação, aqueles que estão no seu lar e não podem sair porque são grupo de risco. Nós estaremos orando também por aquelas pessoas que por algum motivo precisam estar na rua, né, trabalhando ou tendo que comprar algum mantimento, algum remédio. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós lhe agradecemos, porque a cada momento, a cada segundo, o Senhor tem cuidado de nós. Queremos lhe pedir, Senhor Deus, pela tua igreja, que hoje se reúne de uma forma diferente, mas todos em um mesmo propósito, de adorar o teu nome e bendizer o teu nome, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, a cada pessoa que está ouvindo nesse momento, a cada pessoa que está recebendo essa mensagem no seu lar, que o Senhor Deus possa fazer morada nesta casa, que o Senhor Deus possa tocar no coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor, que cada família, que aqui essa transmissão chegar, possa estar declarando: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por toda a equipe que está se mobilizando para estar fazendo essa transmissão, muitas vezes nos colocando em situação de risco, mas estamos aqui confiantes de que o Senhor é por nós.
Nós lhe agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que está em sua casa recebendo essa transmissão. Abençoe aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão em situação de risco, que o seu coração está temeroso, a ansiedade talvez esteja tomando o seu coração e a sua mente nesse momento, mas trabalha, Senhor Deus, com o teu Espírito nessas vidas, dando a elas, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor é Deus, e o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E nós assim agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora nós estaremos louvando ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Nesse momento nós estaremos cantando o cântico Compromisso. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, mas seguro estou em Ti. Que nós realmente estejamos seguros no Senhor, sabendo que é Ele quem tem segurado a nossa mão, quem tem nos sustentado, mesmo em tempos difíceis. O Senhor é quem tem nos ajudado. Vamos cantar todos juntos, louvando ao Senhor, dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus.
existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, para teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom está te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom está te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, para teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom está te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom está te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nós estaremos fazendo uma leitura em 1 Samuel, capítulo 2, o verso 1, que diz assim: o meu coração exulta no Senhor, porquanto me regozijo na tua salvação. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que o nosso coração possa exultar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Vamos louvar com o hino 375 do Cantor Cristão. Nós conhecemos mais como Vivo Feliz, né?
Feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos dessa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Como estávamos falando desde o início dessa transmissão, nós estamos chegando ao final do mês de março, mês de missões mundiais, quando as igrejas batistas dedicam-se a estar ajudando, contribuindo, né, com oração, com as ofertas e também através da mensagem de Deus. E nós temos como tema desse mês: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E o texto, né, por base, é Filipenses capítulo 4, o verso 4 e 5, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amém, irmãos. Quero refletir com os irmãos mais uma vez nesse texto de Filipenses, em especial no texto, né, no livro de Filipenses, que é chamada de Carta da Alegria. Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve essa carta como uma recomendação para que os irmãos não se preocupassem com o que estava acontecendo,
mas que os seus corações estivessem abertos para o Senhor. Que a alegria dos crentes que ali estavam fossem colocadas no coração de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós pensamos essa semana sobre esse texto, eu procurei ver alguma coisa, achar conteúdos falando sobre esse texto de Filipenses capítulo 4, e encontrei um vídeo do reverendo Dias Lopes, que eu achei assim fantástico, a mensagem dele nessa transmissão. Eu queria dividir com os irmãos um pouquinho do que eu peguei ali, do que eu aprendi com ele ali naquela mensagem. Eu quero refletir com vocês nesse momento sobre essa questão de alegria. Para pensar, pergunte para você mesmo: você é uma pessoa alegre? Você se considera uma pessoa feliz? Pense por algum momento sobre isso. O que o seu coração e a sua mente diz para você? Talvez o que a sua mente esteja dizendo e o seu coração esteja dizendo seja impossível. A alegria é algo que a gente às vezes sente por um momento, mas ela passa, e o nosso coração, a nossa mente, ela busca mecanismos de defesa para fugir desta resposta, porque como é uma pergunta muito íntima, muitas vezes nós tememos dar uma resposta que não seja de acordo com o que as pessoas veem em nós ou o que elas querem ouvir. Essa resposta que você está pensando nesse momento, que talvez no seu coração e a sua mente estejam em conflitos, tentando se questionar acerca da sua vida, se você é feliz, se você é alegre, nós vamos estudar exatamente neste texto esse tema, a alegria do Senhor, essa alegria, essa felicidade que o crente deve ter. Quando nós olhamos de uma forma geral tudo que nós estamos vivendo neste momento, quando nós pensamos que jamais vimos isso acontecer, o nosso coração e a nossa mente se enchem de incertezas. Como ser feliz, como ser alegre em um momento em que eu não sei como será o dia de amanhã? Pelo menos é assim que a gente pensa no primeiro momento. Mas quando que nós sabemos o que será do dia de amanhã? Mesmo quando não estávamos passando por tudo que estamos passando, o amanhã ainda era incerto. Tanto quanto hoje, com relação ao amanhã. Mas a nossa mente, o nosso coração se projetam para uma tendência de ansiedade, de preocupação, e quero trabalhar com vocês exatamente essa questão. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos o seguinte: esse texto não tem cabimento para esse momento. Estamos todos com medo, as pessoas estão com medo, com pavor, estão dentro de suas casas, as igrejas estão fechadas, não há lugares onde nós possamos estar em grupo, porque todos estes lugares estão fechados. E o que se ouve dizer o tempo todo é o coronavírus. E a preocupação das nossas autoridades com relação ao que será do nosso país. Já atingiu a China, já atingiu a Itália, outros países também, como Espanha. E agora estamos passando por isso já há 1 semana e meia, caminhando para a 2ª semana, quando nossos corações estão temerosos acerca do que será o dia de amanhã. Eu estou aqui olhando para o fundo da igreja, que na verdade é o início, quando nós entramos, estou vendo as portas fechadas. E talvez esta seja a preocupação de todos aqueles que passam ali fora. Quando que essas portas vão voltar a se abrir? E a gente pega esse texto de Paulo dizendo para a gente: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É olhar para esse texto e pensar: Paulo estava doido, se ele achava que isso ia se encaixar na minha vida no dia de hoje. Como que eu vou pensar em ser alegre nos dias de hoje? Eu quero dizer para você que o que você lê, mas você não percebe, um pano de fundo
que está dentro desse texto, e exatamente neste capítulo, quando Paulo está escrevendo, é que Paulo não estava numa casa de praia, Paulo não estava com o seu bolso cheio de dinheiro, Paulo não estava no seu melhor momento de saúde, no seu melhor momento de vida. Paulo estava preso, Paulo estava encarcerado, vigiado 24 horas por dia. Todos os momentos tinha um guarda que ficava com uma corrente presa ao pé de Paulo. Era o momento em que Paulo estava vivendo quando ele escreve essa carta. Será se podemos comparar o nosso momento de estar presos dentro da nossa casa ao que Paulo estava passando? É isso que eu penso, irmãos, porque nós olhamos para esse texto e muitas vezes não entendemos o que está por trás dele. Nós vamos ver que durante esse período em que Paulo estava preso, muitas outras cartas foram escritas. E esta carta é chamada de carta da felicidade ou carta da alegria, quando Paulo vai falar sobre a alegria que nós devemos ter no Senhor. E Paulo vai abordar vários assuntos acerca daquilo que rouba a nossa alegria. Mas como estar feliz nesse momento? Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez digo, alegrem-se. Paulo vai repetir 2 vezes que nós devemos nos alegrar no Senhor. Paulo estava num momento muito complicado da sua vida, Paulo estava com a sua cabeça em jogo, Paulo não sabia o que seria, mas o provável que estaria acontecendo, daquele momento de prisão para frente, seria a sua condenação e a sua morte. A cabeça de Paulo estava a prêmio, e Paulo estava ali com o seu coração tranquilo, escrevendo esta carta, falando acerca dos seus problemas e de todos os limites que ele ultrapassou, porque o seu coração estava no Senhor. E é isso que ele quer nos ensinar através desse texto. A alegria do cristão, ela não é uma opção, a alegria do cristão é uma ordem. Esse texto ele está no imperativo, alegrem-se. Não está dizendo assim, se você puder ou se você quiser, alegre-se. Não, o texto diz, alegrem-se. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Este é um mandamento. O evangelho que nos alcançou é o evangelho das boas novas de alegria. O reino de Deus que tanto pregamos é a alegria. O fruto do Espírito é a alegria. E nesse texto de Filipenses está uma ordem, alegrai-vos. E ele vai dizer o tempo que deve se alegrar. Ele não diz aqui que é de vez em quando ou por alguns momentos, mas o texto diz, alegrem-se sempre. Como nos alegrar sempre? Se nós estamos passando por momentos difíceis, se os nossos problemas estão batendo a nossa porta, talvez seja essa a pergunta do seu coração. Você não sabe se amanhã você vai ter dinheiro para pagar a conta que chegou na sua casa. Você não sabe como é que vai ser no próximo mês com relação à escola dos seus filhos. Se você vai ter condição de comprar alguma coisa para comer. Se você vai ter condição de comprar o remédio. Você que está fazendo talvez um tratamento, você não sabe se no mês que vem, se você vai poder voltar a fazer esse tratamento. O nosso coração está cheio de dúvidas, de incertezas, a nossa vida é cheia de problemas e de dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que está exatamente nesse texto, que a alegria ela é incircunstancial, ela não depende de circunstância. Aqui Paulo está dizendo que a nossa alegria não depende das circunstâncias, porque se assim fosse, nós viveríamos tristes. Estar feliz quando tudo vai bem, até o mais ateu de todos, ele pode ser, ele consegue ser, mas o grande desafio que está aqui nessa carta de Filipenses, escrita por Paulo, o grande desafio é ser alegre, independente das circunstâncias. Ainda que venham ser adversas, mas precisamos estar com o nosso coração alegre no Senhor. A alegria do cristão, ela não é uma emoção, ela não é um sentimento. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Cristo, é Jesus. Por isso, independente de circunstância, Cristo está conosco.
É Ele quem está conosco, nos suprindo, nos dando força, nos dando ânimo, nos dando coragem para caminhar. Essa alegria, ela é cristocêntrica. Ela não é uma alegria que vai depender do seu momento, ela não é uma alegria que vai depender do que você tem ou do que você faz, mas é uma alegria que deve te acompanhar em todos os momentos da sua vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria deve ser sempre no Senhor. Mas entendemos isso, que nós cristãos, nós temos nossas dificuldades. O cenário que estamos vivendo nesse momento, de forma mundial, é um cenário preocupante. A incerteza em todos os momentos. Nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã. E isso a gente vê claramente. Quem tem oportunidade de estar na rua, está vendo que no rosto das pessoas está a incerteza. E eu tenho percebido que muitos crentes estão colocando no seu rosto a tristeza. O seu rosto só aparenta tristeza. Eu não estou falando aqui que a gente que não vai passar por dificuldade, que nós não passaremos por dificuldade. Todos nós temos nossas dificuldades. Paulo passou, Cristo passou. Mas esse texto, ele nos mostra que a nossa alegria, ela é independente das circunstâncias que estamos vivendo. E o que nos preocupa com relação a isso é que Paulo vai trabalhar aqui nesse texto de Filipenses algumas coisas que acabam roubando a alegria do crente, que acabam roubando a alegria do cristão, aquele que serve ao Senhor, e nós muitas vezes não percebemos. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 1, o verso 12. Paulo vai dizer assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Irmãos, quando a gente olha para isso, quando a gente começa a entender o que Paulo estava vivendo, Paulo estava em prisão e ele consegue dizer que tudo o que ele tinha passado tinha um propósito. Tudo aquilo servia para o crescimento do Evangelho, para o progresso do Evangelho. E como resultado de tudo isso, Paulo preso, a cada momento, a troca da guarda, vinha um guarda, tirava a corrente do seu pé, colocava de novo, 24 horas vigiado. E sabe o que Paulo estava fazendo? Paulo estava pregando, Paulo estava anunciando o Evangelho para esse homem que estava do lado dele. Por isso o texto vai dizer que essa mensagem de alegria, ela chegou até os palácios, porque esses mesmos homens que estavam aqui vigiando Paulo, eram aqueles que serviam o rei. E eles levavam essa mensagem para onde eles iam também, e essa mensagem chegou até os palácios, até o palácio. E ainda vai dizer que essa prisão, essa motivação que Paulo tinha, isso estava incentivando os irmãos a estarem pregando, anunciando, não fez com que eles se calassem. Paulo estava preso, mas o Evangelho não. Talvez você esteja preocupado, eu estou na minha casa, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Use o que você tem. Pegue o seu telefone, ligue para alguém, fale de Jesus para essa pessoa. Pegue a sua rede social, seu Facebook, WhatsApp, seu Instagram, seja lá o que for. Use para o reino de Deus, use para o crescimento do reino de Deus. Eu tenho percebido que muitos crentes estão usando suas redes sociais para falar de política, para discutir sobre tantas coisas, mas não estão falando de Jesus. Onde está a sua alegria? O que tem motivado a sua vida? O que tem dado direção ao seu caminhar no seu dia a dia? Se for a alegria do Senhor, as circunstâncias da vida não farão diferença para você. Ele sabia,
Paulo sabia que Deus é quem dirigia a sua vida. Paulo, quando diz que as circunstâncias não estavam preocupando ele, porque o progresso do evangelho era nítido. E Paulo era um homem que passou por prisão, Paulo foi açoitado, espancado, Paulo foi jogado para fora de várias cidades. Paulo foi um homem que sofreu muito. Mas ele vai dizer que tudo isso serviu para o progresso do evangelho. E talvez nós, nesse momento, na nossa casa, estamos murmurando, reclamando, porque você não pega esse tempo que você está tendo aí agora e usa para o crescimento do reino de Deus. Independente do que seja, não espalhe pânico, não espalhe preocupação, espalhe a alegria de Cristo, porque é isso que tem que estar no seu coração, e a própria palavra vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. O que tem enchido o seu coração, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesses momentos de incerteza, de terror? Precisamos olhar para as circunstâncias da vida sob o olhar de Cristo, sob o olhar de um Deus que é zeloso, um Deus que é provedor, um Deus que é cuidadoso. O Antigo Testamento vai nos apresentar Deus como Jeová Shammah, o Deus que estava presente, o Deus que tinha um relacionamento, que tinha intimidade com o seu povo. Deus descia no meio do povo e Deus ali falava com os seus profetas. Abra agora a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, o verso 3 e 5. Capítulo 2 de Filipenses, o verso 3 e 5. O texto diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uma outra coisa que costuma roubar a nossa alegria, que acaba dominando a nossa vida e nos faz perder o foco de Cristo, são os relacionamentos desestruturados. São os relacionamentos que não dão certo, os relacionamentos que estão pautados em coisas erradas. Muitas vezes as pessoas são as que mais nos preocupam, porque você há de concordar comigo que nós sofremos mais por causa das pessoas por causa das coisas, do que por causa das coisas. Nós sofremos mais por causa das pessoas do que por causa das coisas. É impossível nós vivermos relacionamentos saudáveis se o nosso coração não estiver em Cristo, se a nossa mente não for a mente de Cristo. E é algo fundamental para que nossos relacionamentos sejam saudáveis e venham nos transbordar de alegria no Senhor, é que o nosso coração esteja cheio de perdão. O perdão, ele não é fácil, mas ele é vital na vida do crente. Aquele que quer ter a alegria do Senhor precisa ter o perdão no seu coração. Jesus, ele ensina que se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós também não seremos perdoados. Guardar mágoa no coração é como você tomar um copo de veneno e achar que o outro vai morrer. Isso não funciona. Diz um ditado que o perdão que perdoar é você estar preso em uma masmorra, só que com a chave na mão. Depende de você. O perdão depende de você. Perdoar é ultrapassar os nossos próprios limites, é estar mais próximo de Deus. Por isso Paulo roga, lá no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. O sentimento que nos trouxe aonde nós estamos, o sentimento de perdão. Porque se Cristo tivesse todo o rancor no coração que nós temos, o que seria de nós? Cristo perdoou a todos
E nós também precisamos estar com o nosso coração aberto para perdoar a todos aqueles que têm nos ofendido. Porque perdoar às vezes é bem complicado, mas é vital para que nós possamos manter relacionamentos saudáveis e a alegria do Senhor seja transparente na nossa vida. Como é bonito quando a gente vê as pessoas que conseguem perdoar, porque elas conseguem manter a sua alegria. A falta de perdão, ela cria um abatimento, ela pode levar a pessoa a doenças. Não deixe que esse ladrão roube a sua alegria. Não deixe com que a falta de perdão, que os relacionamentos destrutivos roubem a sua alegria. Quero compartilhar com os irmãos mais um texto, falando sobre mais uma coisa que também rouba a alegria do cristão, que é o texto de Filipenses, capítulo 3, o verso 19. Acompanhe aí na sua casa, por favor. Filipenses, capítulo 3, o verso 19. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Quando nós colocamos a nossa mente, o nosso coração somente em coisas terrenas, em coisas deste mundo, a alegria do Senhor, ela não vai fazer parte da sua vida. Porque as coisas desse mundo, elas vêm e vão. Em todos os momentos. Muitas vezes nós temos e em outros não temos. O dinheiro é algo que preocupa muito as pessoas. E é interessante que o dinheiro, ele cria tanto no muito quanto no pouco, ele cria a dificuldade. Ele cria os momentos de preocupação. As pessoas que têm muito estão preocupadas porque não conseguem ser felizes. Podemos ver que muitas pessoas na mídia, pessoas de nome, pessoas famosas, são aquelas pessoas que conseguem declarar que não são felizes. Em contrapartida, do outro lado, o não ter dinheiro muitas vezes tem deixado as pessoas amarguradas, depressivas, porque não conseguem ter aquilo que elas querem. E o mundo também quer apresentar algo que tem entrado no meio da igreja e tem devastado muita gente, que é a chamada de consumismo. O consumismo é comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para agradar as pessoas que você não conhece. O consumismo, ele tem derrubado muitos cristãos. A necessidade de ter. Isso tem feito com que as pessoas se esqueçam de Cristo. E a sua alegria se perde no meio do caminho. Uma outra coisa que o mundo tem colocado na vida do crente, e tem derrubado também muita gente, é chamada de hedonismo. Hedonismo é a busca pelo seu próprio prazer, independente de qualquer coisa. Se tiver que passar por cima de alguém, eu vou passar para ter o meu prazer. Isso é hedonismo. Se eu tiver que passar a perna em alguém para conseguir chegar aonde eu quero, eu vou fazer. Isso é o hedonismo. E nós temos visto isso até mesmo dentro das igrejas. Muitas vezes pessoas preocupadas em estar nos lugares mais altos. Nosso coração deve estar em Deus, não no que temos ou não no que não temos. Só Jesus pode preencher o vazio que há no coração do homem. Só Jesus pode preencher o vazio que há na alma das pessoas. Então nós falamos aqui de circunstâncias da vida que roubam a nossa alegria, relacionamentos destrutivos que roubam a nossa alegria, situações com relação às coisas do mundo que roubam a nossa alegria. E por último, quero falar, baseado no texto de Filipenses 4, nós lemos o 4 ao 5, agora eu vou ler o 6 e o 7, versos 6 e 7 do capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e em ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Pense bem, irmãos. A medicina hoje tem falado que o mal do século é a ansiedade. Ela atinge todas as idades, todas as classes sociais, todas as raças. Atinge todas as pessoas em todos os lugares. Hoje nós vemos a ansiedade, ela está presente na vida até mesmo das crianças. Tenho certeza que se você tiver uma criança pequena na sua casa e você tiver internet, quando a internet cai, quando a internet acaba, a criança fica com uma ansiedade terrível. E essa ansiedade, ela está assolando o planeta. E muitas vezes a nossa preocupação está em coisas que vão ser passageiras. No grego, essa palavra ansiedade, ela tem um significado muito interessante. Significa puxar na direção oposta. Ou sufocar, estrangular. Estrangular, apertar o pescoço. É isso que significa ansiedade. Ansiedade é o que tem preocupado principalmente a psicologia nos dias de hoje. A psicologia tem estudado formas de trabalhar, de amenizar a ansiedade, mas nada tem sido alcançado, porque essa ansiedade, como o texto diz, que devemos colocar no Senhor essa ansiedade, nós devemos colocar diante de Deus, através das nossas orações, das nossas súplicas, da nossa gratidão a Deus. O reverendo Dias Lopes, ele fez uma citação que eu achei muito interessante, anotei aqui. Diz assim: ansiedade é você ser crucificado entre dois ladrões, o remorso do passado e a preocupação em relação ao futuro. Isso é ansiedade. Ansiedade é você estar crucificado entre dois ladrões, o remorso do passado e a preocupação em relação ao futuro. Pare para pensar, quantas e quantas vezes nós estamos preocupados com o remorso de algo que nós fizemos ou de algo que aconteceu, que deveria ser diferente, não foi, e eu estou hoje passando por essa situação porque lá no passado aconteceu isso, ou aconteceu aquilo outro. E quantas vezes o nosso coração está cheio com preocupações com relação ao nosso futuro, como é esse momento que nós estamos passando, diante de tudo que estamos ouvindo, de tudo que nós estamos vendo na televisão, nas mídias sociais. Tantos são os dados estatísticos com relação a algo que vem nos preocupar, que é a morte. É interessante, porque a gente coloca a nossa preocupação nessa visão de ansiedade. Aí quando você pega lá em Mateus capítulo 6, o verso 27, a palavra vai dizer assim: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua vida? Um côvado é mais ou menos 45 centímetros. Quem pode, por mais que se preocupe, acrescentar 45 centímetros à sua vida? Ninguém, irmãos. Então, a essa preocupação, Cristo vai dizer que ela é inútil, que ela é desnecessária. Ainda que isso venha estar presente no nosso dia a dia, precisamos, irmãos, colocar a nossa mente, o nosso coração no Senhor. É isso que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. Não quero dizer que isso não vai passar na sua vida, que nós não venhamos a ter momentos de ansiedade, mas precisamos, nesse momento, buscar a direção do Senhor. Nossa ansiedade muitas vezes vai demonstrar que duvidamos de que Deus ele seja suficiente para estar cuidando da nossa vida. E nós sabemos que não é, porque Deus ele é criador, sustentador. Deus é o Deus provedor. É o Deus presente, é o Deus que está conosco. E qual o remédio que Paulo vai receitar nesse texto de Filipenses capítulo 4, o verso 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Uma coisa muito interessante é que a palavra oração, ela tem o mesmo radical, o mesmo significado lá no grego de adoração. Então, quando nós estivermos ansiosos, nós devemos nos colocar em momento de adoração a Deus. Nós devemos nos colocarmos em momentos de súplica, em pedir, em agradecer a Deus, que é isso que o texto está dizendo. Em oração, adoração, em súplica e ações de graça, quando nós preenchemos o nosso tempo e a ansiedade bate à nossa porta, e nós nos colocamos diante de Deus em oração, adorando a Deus, e colocando diante dEle a gratidão do nosso coração por tudo que Ele tem feito por nós, não há ansiedade que vai conseguir derrubar a sua vida, não há ansiedade que vai conseguir nos diminuir. A pergunta que mais precisamos fazer ao nosso coração no momento de ansiedade é: qual o tamanho do nosso Deus? Você sabe o tamanho da sua ansiedade, mas você sabe qual o tamanho do seu Deus? Eu quero deixar um deverzinho de casa para os irmãos. Se você quer conhecer o tamanho do seu Deus, você vai lá na sua Bíblia e você abre em Isaías capítulo 40. Leia esse texto e você vai ver o tamanho do seu Deus. Esse Deus que muitas vezes nem a ciência vai conseguir explicar. Esse Deus que vai falar sobre o universo de uma forma que o homem não entende. A astrologia ainda não entende o universo. A astrologia vai dizer que o universo ela tem milhares de estrelas. Tem mais estrelas do que grãos de areia no mar. E esse texto de Isaías vai dizer que Deus conhece uma a uma pelo seu nome e a chama pelo nome. Esse é o tamanho do seu Deus. Porque nós precisamos estar ansiosos se nós temos um Deus que supre nossa necessidade, que supre o nosso sentimento de preocupação, de angústia. Por tudo isso que nós falamos aqui, é que Paulo vai escrever essa carta aos Filipenses e vai trabalhar esse texto, que é o texto de missões mundiais. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. E ele fecha o verso 5 dizendo que a amabilidade de vocês seja conhecida de todos. O que você está fazendo nesse momento na sua casa, o que você está fazendo nesse momento na sua rede social, tem demonstrado a amabilidade de Deus para as pessoas? É uma pergunta que eu quero deixar para você. O que você tem feito nesse momento, no seu tempo, nesse momento que você está de quarentena na sua casa, tem demonstrado o quão grande é o seu Deus? Tem demonstrado que Deus, Ele é maior do que todas as coisas? O que tem colocado no seu coração e tem perturbado a sua vida, tem perturbado o seu dia a dia? Qual é o tamanho do seu Deus? Será se o tamanho do seu Deus, diante dos problemas, não vai fazer você se sentir alegre, sabendo que Deus é superior a todas as coisas? E o finalzinho do verso 5 do capítulo 4 de Filipenses vai dizer que perto está o Senhor. Esse texto ele pode ser entendido, essa palavra pode ser entendida de duas formas. Perto está o Senhor. É o Senhor que está conosco todos os dias. Ele está perto. Ele está perto de você na sua casa, está perto de mim aqui nesse momento. Como ele também pode ser entendido que perto está o Senhor por causa do fim dos tempos. Quando Jesus diz que ele subiria aos céus e voltaria para tomar os seus, esse texto também pode estar se referindo a esse tempo que está perto.
quero convidar você, nesse momento aí na sua casa, com a sua família. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pedir a Deus que Deus nos mostre, nos ajude a estarmos com os nossos corações alegres sempre no Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é por nós. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para adorar o Teu nome, para colocar diante do Senhor a gratidão do nosso coração. Ainda que todas as coisas à nossa volta venham nos trazer preocupações, as circunstâncias da vida venham tentar roubar a alegria que há em nós, por estarmos em Ti, que nada disso venha, Senhor Deus, tirar essa alegria, que nenhum relacionamento problemático, que nenhum momento, nenhuma pessoa, nem nada possa roubar a nossa alegria de estar no Senhor. Que nós possamos estar diante do Senhor com o nosso coração alegre, felizes, porque servimos ao Deus que é o Deus provedor, o Deus que no Velho Testamento nos apresenta como Jeová Shammah, o Deus que está presente. No Novo Testamento nos apresenta como Emanuel, o Deus conosco. É aí que deve estar a nossa alegria. E assim queremos, Senhor Deus, entregar mais este momento em suas vidas. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está ouvindo esta palavra nesse momento. Fale ao seu coração, para que nada possa minar a sua alegria. E assim, Senhor Deus, que o nosso coração esteja cheio das boas novas de alegria. Muito obrigado, ó Pai. Nós assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estamos então encerrando o culto neste momento, nesta noite. Quero agradecer a cada irmão que está em sua casa conosco, orando, sendo igreja. Quero pedir também você que compartilhe esta transmissão, faça chegar a maior quantidade possível de pessoas, passe para a sua família, convide sua família para estar com você. E a cada semana, enquanto isso durar, enquanto esse momento de quarentena durar, nós estaremos aqui orando por você. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa guardá-lo de todo mal e que Deus possa tomar aqueles que precisam estar nas ruas para trabalhar, que Deus possa guardar, que Deus possa te proteger de todo mal e que Deus esteja conosco. Amém.